Eu vou falar um pouquinho aqui sobre 3 aspectos. E durante todo o ano nós vamos estar abordando temas relacionados a isso, principalmente no culto da Santa Ceia, que é o culto onde você vai trazer o seu projeto e vai colocar aqui, o projeto para aquele mês, tá? Então, todos os cultos de Santa Ceia, especificamente, a mensagem sempre vai ter alguma coisa a ver com o céu aberto. E se a gente parar para pensar, irmãos, o céu aberto tem a ver com tudo. Tudo tem a ver com o céu aberto. Porque se a gente não tiver o céu aberto, que é a presença de Deus, é as bênçãos do Senhor vindas direto dele para nós, a nossa vida não faz sentido. Amém? Então, nós estamos debaixo dessa bênção. E hoje quero trazer 3 aspectos para nós, para que nós possamos ficar atentos e cumprirmos e trabalharmos em cima disso para termos um ano com o céu aberto. Você só vai ter um ano com o céu aberto sobre você se você se posicionar. Nós daqui do altar enviamos para você uma palavra profética. Nós oramos por você, nós liberamos a palavra, mas você recebe aquilo para você se você se posicionar, se você tomar posse mesmo e falar: não, eu estou vivendo o ano, eu quero isso para mim, e o que for preciso fazer, eu vou fazer. Amém? O que for preciso fazer para que o meu ano seja mesmo assim abençoado, o céu esteja aberto sobre a minha vida, eu vou fazer. Não adianta no final do ano você chegar para mim e falar: pastora, você disse para mim que o céu estaria aberto sobre a minha vida. E eu tive um ano péssimo. Eu vou te dizer assim, a vontade de Deus prevaleceu, mas o que você fez para que o teu ano fosse diferente? A igreja libera uma palavra, você agarra essa palavra e toma posse e toma as atitudes que precisam. Amém? Eu não posso agir por você. O nosso papel aqui é te orientar e liberar para você uma palavra. E nós estamos nesse mover, e onde há comunhão, Deus ordena a bênção. Mas você tem que tomar posse e fazer a sua parte. Amém? Como em tudo na vida, né? Como em tudo. Primeiro ponto, para que nós tenhamos os céus abertos sobre nós. Uma palavra simples e tão forte. Obediência. Lá em Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, é narrado o momento do batismo do Senhor Jesus. Jesus era o Filho de Deus, ele já sabia que ele era o Filho de Deus, ele já havia recebido essa autoridade. Porém, se a gente olhar lá o Velho Testamento, todos que iam iniciar o seu ministério tinham que ser lavados com água. E Jesus, ele aceita ser batizado para iniciar o seu ministério. O que Jesus fez? Obedeceu. Obedeceu a algo que era determinado ali naquele tempo. Ele poderia dizer assim: eu sou filho de Deus, eu vou me batizar igual eles, eu e o Pai já estamos ali. Não, mas ele obedece. E olha o que acontece. Vamos ler. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Amém? Tem algumas versões que falam: em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Irmãos, os céus se abriram naquele momento, porque houve algo especial. Jesus obedeceu algo que foi colocado para ele. Ele não se colocou numa posição acima, ele simplesmente obedeceu. Amém? A bênção da obediência. A gente fala muito sobre obediência. Quando a gente fala, a gente já lembra de filhos, né? De crianças. Obediência. Porque a gente incute isso na cabeça das crianças. A obediência. Obedece, obedece, obedece. Quantas vezes por dia a gente fala: você não me obedece, me obedece. Mas por que, mãe? Faz, só obedece. Mas por que eu tenho que fazer? Só obedece. Né? Então, falou de obediência, a gente lembra de filhos. Mas a bênção da obediência, ela é geral. Ela é para todos nós, em vários níveis. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, vamos ler? Deuteronômio 28.
Olha lá, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os seus inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Se você ler esse capítulo 28 inteiro, é que ele é extenso, eu não vou ler todo ele aqui, mas ele fala sobre a obediência, as bênçãos da obediência. Então ele fala várias coisas relacionadas à nossa vida. Quando ele fala aqui, volta um pouquinho, Isa, quando ele fala no versículo 6... Olha lá, os filhos do seu ventre, abençoados como também as colheitas. Ele está falando do trabalho, ele está falando da sua vida financeira, ele está falando das suas posses. Ele está falando do seu filho, do que nasceu do seu ventre. Então, todo esse capítulo, você vê sobre a obediência. A obediência, ela traz recompensas, ela rompe barreiras, ela traz paz, ela traz alegria. Às vezes não é fácil obedecer, às vezes não é fácil. Né? Nós questionamos, assim como os nossos filhos nos questionam, não é assim? Mãe, mas por que eu tenho que fazer isso? Só obedece. Deus às vezes fala para você, faz isso. Mas por que, Deus? Só obedece. O benefício vem depois. A alegria, a paz vem depois. É consequência da obediência. E obedecer é tão difícil, mas é tão lindo. Sabe? A recompensa, a paz que nos traz é tão boa. A gente percebe quando a gente desobedece. Porque quando a gente obedece, a gente vive e tal, colhe, é uma bênção. O dia que você não obedece, que daí você colhe algo ruim, é aí que você, nossa, devia ter obedecido. Não é assim? Ou é só comigo? Né? Quando você desobedece, que você tem uma consequência, você fala, poxa vida, como era melhor se eu tivesse obedecido. E é assim na nossa vida. Se você quer ter os céus abertos sobre você, você precisa obedecer. Obedecer a palavra, obedecer os mandamentos do Senhor. Amém? Segunda dica para você ter o céu aberto sobre a sua vida. Cuidar bem daquilo que Deus te deu. O que Deus te deu como maior projeto na sua vida? O primeiro deles que eu vou falar é a família. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Diz assim, ó. Se alguém não cuida dos seus parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Irmãos, a família, ela é o maior projeto da tua vida. Sabia? Você pode ter sucesso em todas as áreas. Se você não tiver sua família bem-sucedida, se você não tiver cumprido bem o seu papel, de nada vale o restante. A sua família é o seu maior projeto. Tem pessoas que são tão boas para os outros, são tão solícitas para os de fora, são tão amáveis, mas para dentro de casa, para os de dentro, ele é tão ignorante às vezes. Ele é tão sem paciência, né? A professora está dando aula para as crianças lá atrás, as crianças fazem uma bagunça. Imagina, querido, né? Se comporta, amor. Vou chamar sua mamãe. Aí o seu filho faz alguma coisa. Mas que menino, que praga! Sai daqui, poxa vida, de novo! Você não fala assim com o filho dos outros, por que você fala assim com o seu? E esse recadinho é para nós, mães, que surtamos às vezes. Sim, mães, só eu? Amém, aleluia, me sinto melhor.
Quantas e quantas vezes nós fazemos tudo para os de fora? Faz caridade, abençoa, doa sangue se precisar, salva vidas, eu vou lá salvar vidas, eu vou doar sangue. Eu nunca doei sangue. Eu não tinha peso suficiente há um tempo atrás, eu usava isso como desculpa. Agora eu já tenho. Ganhei uns quilinhos aí. Mas preciso doar sangue, um dia eu quero fazer isso. E às vezes você vai, doa sangue, vou salvar vidas. E dentro da sua própria casa, você não tem uma atitude. Ah, mas eu faço sim, eu cozinho, eu passo, eu lavo. Você faz porque não tem quem faça. Se tivesse alguém que fizesse, você faria. Mas eu digo fazer com amor, fazer com alegria, fazer com coração, servir aos seus de casa. A Bíblia fala, quem não cuida dos seus é pior do que o descrente. A gente chama os homens aqui, carregam as cadeiras, né? Se precisar, ajuda aí a pintar, reformar, fazer. Em casa, a mulher pede para trocar uma lâmpada. A criatura não se mexe. Isso é servir os de casa. Por que você faz fora e não faz dentro? Faça fora e faça dentro. Amém, irmãos, homens? E falando mais para os homens. Opa, vamos aproveitar, mas a nossa vez vai chegar. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3, 7. Diz o seguinte: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Maridos, você quer ter o céu aberto sobre a sua casa? Trata sua mulher com honra. Trata ela como o vaso mais frágil. Não como uma boboca, não é isso. Não é isso. A mulher é mais frágil, mas ela tem habilidades que você não tem. Mas a Bíblia fala que nós somos mais frágeis. Hoje em dia a mulherada quer ser igual. Não tem diferença. Nós somos iguais aos homens, direitos iguais. Necas de pitibiribas. Não somos iguais coisa nenhuma, nós temos o nosso valor. Carrega 30 quilos de cimento nas costas, mulher, você consegue? Pastora Vera até mais ou menos, né? Pastora Vera ajuda quando precisa desses serviços braçais, eu sempre conto com ela, lá em casa principalmente. Não que meu marido não faça, tá, irmãos? É que algumas coisas ele não tem tempo. E você consegue carregar o mesmo peso que um homem? Você consegue? Você tem a mesma força que um homem? Irmãos, não tem. Então, essa história, nós temos valor como seres humanos. Antigamente, aí é uma outra pregação, mas antigamente as mulheres não tinham valor, as mulheres não tinham voz para nada. A maioria das leis eram contra as mulheres. Mulher não tinha voz para nada. E Jesus veio quebrar isso, amém? Então, nós temos valor, mas não somos iguais. Somos mais frágeis, sim, fisicamente, às vezes emocionalmente, mas temos muito mais força que eles para muitas coisas. Eu queria ver homem um dia... Aí não posso usar a palavra aqui. Queria ver o homem um dia no seu período menstrual. Queria, um dia só. Um dia. Ah, como eu queria ver. Como é que eles iam reagir? Como é que eles iam andar? Como que eles iam reagir às dores que a gente sente? Então, não somos iguais. Homens, ali não está escrito irmãos, queridos, filhos. Ele está dizendo maridos. Então, maridos, você é o responsável por cuidar da sua esposa. Por no dia que o Senhor vier, lá a Bíblia fala, eu não sei agora o texto, eu li ontem e não marquei. Eu acho que é... Se eu não me engano, é Efésios, Timóteo, que fala que no dia, vocês, maridos, vão apresentar a sua esposa para Deus. E você tem que apresentar ela sem mácula, sem mancha, inteira. Porque você é o responsável por cuidar dela. Para que as suas orações não sejam interrompidas. Então, maridos, querem céus abertos sobre vocês? Honrem as suas esposas. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, fala sobre... ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Cuidar dos nossos filhos, a gente já até sabe, é responsabilidade nossa. Não adianta terceirizar. Ai, como o menino está mal educado. Ai, como o menino está respondão. Ai, é porque eu tenho que trabalhar. E ele fica com a avó.
e a avó estraga. Então, a responsabilidade não é da avó, não, é sua. Viu? A avó ajuda a cuidar, mas a responsabilidade é sua. Então, se a sua mãe ou sua sogra está exagerando no mimo, você tem que chamar ela para conversar. Porque se o seu filho ficar estragado, a culpa é sua, não é da sua sogra. Amém? Vamos parar de terceirizar nossas responsabilidades? Amém, mães? E lá em Deuteronômio 6 e 7, diz assim, ó, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno, estejam em seu coração. E ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Aqui está dizendo o tempo todo, sentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ensina a palavra de Deus para os seus filhos. Ah, meu filho não sabe nada da Bíblia, porque a igreja que eu vou, o ministério infantil, ó, é fraco. É muito, lá é só brincadeira, não tem palavra, ou assim, agora nessa pandemia, né, não tem professor lá atrás, a gente tá, meus filhos não sabem nada da Bíblia. Então, e o que você está esperando para ensinar seus filhos? Quem tem que ensinar a Bíblia para os seus filhos é você. Sabia? Silêncio, né? Quem tem que ensinar a Bíblia para os seus filhos é você. É muito bom quando nossos filhos vêm para a igreja, voltam para casa, e saudade até do ministério infantil, da igreja, né? Poxa, a criançada chegava no carro, a Lorena já começava. Eu ficava, Lorena, o que você aprendeu hoje? Tinha dia que ela falava, ai mãe, hoje a gente só brincou. Mas a maioria das vezes ela falava, mãe, eu aprendi isso. Que história que você aprendeu? É bom, você traz seu filho, ele aprende, você complementa. Mas a responsabilidade não é da igreja educar o seu filho na palavra, é você. Compra uma Bíblia infantil para ele, fala de Jesus para ele e ensine, lá está dizendo. Fale com ele, inculque a palavra na vida dos seus filhos. Amém? E vamos falar um pouquinho dos filhos também, porque nós somos filhos. Antes de sermos mãe, marido, esposa, somos filhos. E Deus também nos deu isso para cuidar dentro da família. Efésios 6, 1 a 3. Efésios 6, 1 a 3. As crianças já sabem de cor, né? Talvez deveriam saber, né, Isabela? De cor, né? Efésios 6, 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Filhos, todos nós aqui somos filhos, né? Talvez alguns não tenham seus pais. Quer que você faça de outro? A prioridade é da sua esposa, amém? Porque você casou. E a Bíblia fala, deixar pai e mãe, tal. Amém, queridos? Quer ter os céus abertos sobre você? Honra os seus pais. Filhos, honrem seus pais. Falando para os filhos solteiros aqui, que são poucos, mas honra o teu pai, a tua mãe, porque, olha lá, para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. É um mandamento com promessa. Quem quer viver bastante nessa terra? Então honra teu pai, a tua mãe. E se você já casou, se você já não mora com eles, continua honrando, continue respeitando e cuidando, fazendo aquilo que você pode para ajudá-los em amor. Amém? Cuidar do que é seu. Esse é o segundo ponto. Primeiro, qual foi? Qual foi o primeiro ponto para os céus abertos? Nossa, gente, eu estou dando as dicas, ninguém anota. Nem a pastora Vera. Então lê aí, ajuda nós. Obediência. Segundo, cuidar daquilo que Deus nos deu. Quando nós honramos o que nós temos, Deus dá o que a gente precisa. Amém? Honra aquilo que você tem. Honra a sua família, honra a sua casa. E um outro ponto também, dentro disso, cuidando bem daquilo que Deus nos deu. Lá em Ageu, capítulo 1, versículos do 5 ao 10. O profeta Ageu, ele dá uma palavra para aquele povo. Porque, resumindo a história, o templo estava em ruínas. A casa do Senhor estava em ruínas. E aí o profeta foi lá profetizar para eles o que Deus havia mandado. Olha lá. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem.
vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. Por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Aqui ele estava dizendo para aquelas pessoas: coloca o meu templo em ordem, porque vocês estão correndo atrás das coisas de vocês e não estão cuidando da casa de Deus. A casa de Deus também é algo que Deus nos deu. Ah, mas naquela época o Senhor habitava no templo. Hoje, depois de Jesus, Ele habita em nós pelo Espírito Santo. Amém. Mas a casa de Deus também é algo precioso que o Senhor nos deu. É um lugar de comunhão, é um lugar de ouvirmos a palavra. É nossa responsabilidade cuidarmos bem do templo. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho. Quando você contribui, ou quando você vê o seu filho quebrar alguma coisa, você conserta, você vai lá. Ou quando você cuida, você vê um papel no chão, você pega. São atitudes pequenas, mas demonstra zelo com o templo do Senhor. Amém? Isso é cuidar bem do que Ele nos deu. E os céus estavam fechados, porque eles não estavam cuidando do templo do Senhor. Nós queremos o céu aberto sobre as nossas vidas, vamos cuidar da casa de Deus. Amém? Terceiro, então primeiro, obediência. Segundo, cuidar bem daquilo que Ele nos deu. E terceiro, ser uma pessoa abençoadora. A gente quer ser abençoado, não quer? Mas nós temos sido pessoas abençoadoras? Quando as pessoas chegam perto de nós, o que elas sentem? O que elas recebem de Deus? Elas recebem algo do Senhor quando você abre a sua boca? O que elas têm visto em você? Quando você é obediente, cuida daquilo que Deus te deu e é abençoador, faz o bem para os outros, é bênção na vida do outro. Irmãos, não tem como os céus estarem fechados sobre a sua vida. Não tem como. Você vai colher bênção, amém? Você vai colher. Siga esses princípios, são só alguns, tem tantos, eu escolhi 3 apenas. Que você possa abençoar as pessoas, mesmo aquelas que te fizeram mal. Ah, não, aí é difícil, hein? Mesmo, não tem professor lá, mas a bicha tá pegando lá, hein? Dá para ouvir as crianças, não? Mesmo as que te fizeram mal, sabe por quê? Porque é fácil fazer bem para quem gosta da gente, né? É fácil você abençoar aquele que te abençoa. E aquele que te fez mal? Vamos ver um exemplo? Gênesis capítulo 50, 18 ao 21. Todo mundo aqui conhece a história de José, né? Todo mundo conhece. Ele teve os sonhos lá, os irmãos ficaram com raiva dele, e os sonhos diziam que ele ia suprir as necessidades. O sonho revelava que de alguma forma ele seria um líder ou um salvador ali numa situação para a família dele. Os irmãos ficaram com raiva, com inveja, achando que ele estava querendo se vangloriar, acabaram com ele, tentaram acabar com ele, né? Venderam como escravo e falaram para o pai que ele tinha morrido, enfim, se passaram mais de 40 anos. E aconteceu exatamente o que estava no sonho de José. Eles precisaram dele. Eles tiveram que ir lá, sem saber que era ele. Ele era o governador do Egito. Tiveram que ir lá para pedir comida, porque estavam naqueles 7 anos de escassez que ele tinha visto no seu sonho. Enfim, e aí quando eles chegam lá, eles não reconhecem José, José reconhece eles. O que José faz? Nega ajuda para eles? Não. José tinha todas as razões para dizer: então, agora, querido, se passaram 40 anos, você sabe o que eu passei nesses 40 anos? Você sabe o que eu vivi nesses 40 anos? Então agora você toma teu rumo e vai seguir sua vida. Muitos de nós faria isso, né? Olha o mal que você fez para mim, para minha família, então agora você dá meia volta e vai embora porque eu não vou te ajudar. Muitos de nós faria isso. José fez? Não. José ajudou eles. Fez trazer o seu pai. Deus ainda permitiu que José visse o seu pai vivo. Trouxe lá o Jacó, depois só que Jacó morreu. E aí depois que Jacó morreu, olha lá.
Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Eles estavam preocupados porque o pai tinha morrido, então eles falavam: e agora ele vai acabar com a gente mesmo? Porque agora o nosso pai morreu, agora ele vai se vingar da gente, não tem mais nada para fazer. Nós estamos perdidos. E o que José fala para eles? José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que ele está dizendo aí? Eu sou maior que Deus? Lá atrás, Deus já me mostrou que eu ia ajudar vocês. Quem sou eu para não ajudar vocês agora? O mal que vocês me fizeram tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, de vocês e de muitos, porque eles estavam lá para pegar comida, não só para eles, mas para o povo. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Irmãos, nós precisamos abençoar as pessoas. Tenha sempre uma palavra de bênção. Sempre tenha uma atitude de bênção. Mesmo sobre aquelas pessoas que te fizeram perder o sono muitas vezes. Mesmo sobre aqueles que te fizeram mal para você, tenha misericórdia. Um dia você também precisou de misericórdia. Sabe, seja abençoador, não retenha aquilo que Deus tenha te dado, abençoe as pessoas ao seu redor, seja canal de bênção. As pessoas precisam daquilo que nós carregamos. Nós carregamos o céu dentro da gente, amém? Nós carregamos Deus dentro do nosso coração, nós carregamos o reino de Deus no nosso coração. E as pessoas precisam disso que nós carregamos. As pessoas estão vazias. A Bíblia fala lá em Romanos que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Somos nós. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, porque somos nós que vamos fazer a diferença. Somos nós. Tem até uma música que fala sobre isso e nós vamos cantar aqui logo, logo. Eu ia colocar hoje, mas eu não quis judiar de vocês, viu, Júnior? Eu mandei lá, falei, vai ouvindo. Eu queria pôr hoje, mas não deu tempo. Mas nós vamos cantar essa música. Que fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, somos nós. Deus conta comigo e com você para manifestar a glória dele. Então, seja alguém abençoador. Você quer ter o céu aberto sobre a sua vida? Abençoe. Não fica só esperando, eu quero mais, vai se enchendo, engordando. Não, abençoa. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. E para finalizar esse ponto e já finalizar a palavra, nessa semana eu recebi uma ilustração que eu achei muito interessante. Eu já tinha recebido há muito tempo atrás, eu acho que eu até já citei aqui em alguma pregação que eu fiz. Mas a ilustração diz o seguinte: se eu estou andando com um copo cheio de café, e eu estou caminhando, e alguém vem e esbarra em mim, o que eu vou derramar? Café. Por que eu vou derramar café? Por que eu vou derramar café? Eu não vou derramar café porque alguém esbarrou em mim. Eu vou derramar café porque era café que eu tinha dentro do copo. Certo? Porque se eu estivesse andando com água, eu iria derramar água. Então, o que nós temos derramado diante das situações da nossa vida? Quando alguém esbarra em você, quando uma dificuldade vem e atropela você, o que você está derramando em cima dessa pessoa? O que você está derramando diante da dificuldade? É aquilo que está dentro de você. E do que você está se enchendo? Então, para a gente ser abençoador, a gente tem que se encher de Deus, sabe? A gente está andando na rua, alguém tropeça. Ou a gente está andando na rua e alguém finge que não conheceu a gente. Ô, irmão, quem já passou por isso? A pessoa muda de calçada. Glória a Deus, vai na bênção. O que você faz? Você já espragueja? Vai pros quintos dos infernos, não quer me dar oi, também vai ter problema na vida. Não, irmãos, deixa aí. Deixa aí. Abençoa. Glória a Deus, não quis me encontrar, deve estar num dia mal. Né? Não quis me dar oi. É legal agora com a máscara, né? Quando você não quer dar oi para alguém, é super fácil, né? Porque você tá com a máscara no mercado, você dá uma disfarçada. Não viu, né? Não é assim? Gente, não sou só eu que faço isso, não. Vocês também fazem, não faz?
Você tá meio assim, ai, será que a pessoa conheceu? Ai, agora eu tô com pressa, não dá pra dar oi. Será que ela me viu? Não, acho que não, né? Então vamos passar aqui. Porque quando você tá sem máscara, não tem como, né? Mas quando alguém esbarrar na gente, quando a dificuldade esbarrar na gente, o que você vai derramar? Pensa nisso. Grava isso para esse ano. O que eu estou derramando? É o que você está cheio. Sua caneca está cheia de quê? Cheia de raiva, cheia de angústia, de frustração. Libera, irmãos. Enche seu copo, enche a sua vida com coisa boa. Para que quando vier a dificuldade, você tenha amor para derramar. Você tenha paciência para derramar. Você tenha perdão para derramar. Porque se nós queremos os céus abertos sobre nós, nós precisamos ser obedientes, cuidar do que Deus nos deu e sermos abençoadores. Eu te garanto, se fizer essas 3 coisas, tem muitas outras, mas se você fizer essas 3, não tem como os céus estarem fechados sobre a sua vida. Amém? Quem quer um 2021 melhor? Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. O ministério de louvor pode vir. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Senhor, como somos imperfeitos, Pai, como somos pequenos diante da Tua grandeza, Deus, como somos pequenos diante do Teu poder, de quem Tu és. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a sermos melhores. Nos ajude a priorizar a obediência para que possamos colher bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que possamos cuidar daquilo que o Senhor nos deu, da nossa família, dos nossos queridos. Possamos honrar os da nossa casa. Honrar os nossos irmãos também, mas principalmente priorizar a nossa casa. A sermos bênção para os da nossa casa, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que possamos cuidar bem do Teu templo, que é o lugar onde o Senhor ordena a bênção sobre nós, é o lugar onde temos comunhão, onde nos reunimos para a adoração do Teu nome, Pai, para aprendermos de Ti. Ajuda-nos a cuidarmos bem daquilo que o Senhor nos dá, a sermos mordomos daquilo que o Senhor nos entrega, Deus. E que possamos ser agente de bênção para as pessoas também, Pai. Aonde quer que nós andarmos, não importa o quanto fomos feridos, que possamos sempre derramar amor, perdão, assim como o Senhor derramou e como todos os dias a gente pede para o Senhor derramar isso sobre nós, Pai. Ajuda a gente a fazer igual. É tão fácil pedir, Senhor, é tão fácil pedir amor, misericórdia, compaixão. Mas como é difícil muitas vezes nós entregarmos isso aos outros, ajuda-nos. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, que os céus estejam abertos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a Tua igreja. E que esses 3 pontos, Pai, sejam ativos, sejam verdade no nosso ano. Em nome de Jesus. Amém. Fica com essa palavra no seu coração. E pratica, irmãos, de verdade. Que não entre aqui e saia por ali. Por aqui. Pratica, faz isso. Tenho certeza que nós viveremos um ano maravilhoso. Amém?